Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Caríssimos amigos, este trecho é tirado do capítulo 17 de São João, versículo 11, e está dentro do contexto da oração de Jesus. Ou seja, Jesus está prestes a ser entregue pelas autoridades que já tinham tomado a decisão de assassiná-lo, e ele então deixa como testamento para os seus discípulos algumas palavras que devem forjar o seu coração e a sua missão. E uma das atitudes que Jesus toma neste contexto de despedida é uma oração. Jesus faz uma oração pelos seus discípulos, não só por aqueles que estavam ali em torno dele, mas por todos aqueles que um dia se tornariam discípulos seus. E o que ele mais pede é que eles sejam um, que eles vivam a unidade, que eles vivam a comunhão. Não é por acaso que nesta semana, entre a celebração da Ascensão, dentro do contexto católico, da Ascensão no domingo passado e de Pentecostes, no domingo próximo, até dia 31 de maio, se celebra a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que é organizado pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tem o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade entre os Cristãos, portanto o envolvimento de vários cristãos, de várias denominações religiosas, em torno desse objetivo, viver a unidade, viver a comunhão, apesar das diferenças do nosso modo de viver a fé, das nossas doutrinas. E é interessante, quando nós olhamos para a história, vamos perceber que o pior contra-testemunho que os cristãos dão no decorrer da história, em tempos idos e na atualidade, é o contra-testemunho da divisão. Hoje, como em tempos idos, nós frequentemente acabamos por nos tornar inimigos uns dos outros. Ao invés de acentuarmos aquilo que nos une, que é sobretudo o mandamento do amor, todos nós sabemos que a Bíblia traz uma mensagem de amor universal, e sobretudo para nós que somos cristãos, que temos como centro das Escrituras o próprio Cristo, nós sabemos que a mensagem central do Evangelho é o amor de Deus. O amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus chega a dizer que estes dois mandamentos resumem a lei e os profetas. Podemos ter todas as doutrinas, todas as regras. Podemos ser poderosos nas nossas instituições, termos bens, status, mas se nós não formos capazes de viver a centralidade dos mandamentos, nós colocamos em risco, ou nós nos tornamos contra-testemunhos, né, do Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que na Ascensão Jesus volta para o Pai e ele então deixa essa missão de continuar a sua obra no mundo para os discípulos, para todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Na verdade, a Ascensão que nós celebramos na Igreja Católica no domingo passado é, na verdade, uma solenidade do compromisso. Os discípulos, as discípulas esperam o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Paráclito, o Espírito Santo, e eles então terão a missão de continuar a obra do Senhor. Então nós, como cristãos, somos convocados, a continuar a obra de Jesus. E qual que é a obra de Jesus? É a boa nova. É a boa nova do Evangelho. É o anúncio da paz. É o anúncio da verdade. É a justiça. É a bondade. É a solidariedade. É o cuidado. É o carinho. É muito triste quando nós, na atualidade, nós nos percebemos tão divididos. Ao invés, como eu dizia, de nos concentrarmos sobre aquilo que nos une, nós acabamos por nos concentrar sobre aquilo que nos desune. E muitas vezes nós, por paixões pessoais, nós acabamos por nos tornar cegos àqueles valores que são essenciais a todos os cristãos. Ainda mais nesses tempos odiernos, onde frequentemente a religião ela é utilizada, ela é instrumentalizada
para ser transmissora de uma mensagem de violência, de agressividade, de preconceito, de intolerância, é muito triste perceber que muitos cristãos acabam adotando essa linguagem, acabam adotando este tipo de atitude. Ora, nada mais contrastante em relação ao Evangelho, ou seja, nada mais contrário àquilo que Jesus pregou. Eu achei muito bonito, inclusive, a pregação de um pastor da Assembleia de Deus, na sua Assembleia, falando sobretudo de cristãos que se dizem cristãos e são portadores de um discurso de ódio, são portadores de um discurso de preconceito, de intolerância. Não tem nada a ver com o cristianismo. Nós precisamos, de modo especial nestes tempos de polarizações, nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Este é o convite que Deus nos faz, para nós vivermos em harmonia, começando lá na nossa casa, frequentemente por causa das nossas diferenças religiosas, das nossas tradições, ao invés de nos concentrarmos sobre aquilo que nos une, e nós nos concentramos sobre aquilo que nos separa e a gente acaba se distanciando uns dos outros. Isso acontece também no trabalho, isso acontece na sociedade em geral. E eu queria terminar essa reflexão, onde Jesus nos pede para que sejamos um, quer dizer, apesar da nossa diversidade, viver a unidade, viver a comunhão, concentrarmos sobre aquilo que nos une, de modo especial a justiça, a verdade, o amor, a bondade, o cuidado. É muito bonito, por exemplo, quando a gente ouve testemunhos de pessoas que são de grupos cristãos diferentes ou de religiões diferentes e que se unem em torno de uma causa, em favor dos pobres, em favor daqueles que estão em situação de risco, como o padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho muito bonito, junto com os moradores em situação de rua, que se une, né? Cristãos unem-se com ele, unem-se a ele e também pessoas de outras religiões para ajudar os pobres. Esse é um testemunho vivo. E também gostaria de dar um testemunho, por último, né, um depoimento, né, como conclusão dessa nossa reflexão. Algum tempo atrás fui visitar a minha família em Goiânia e fui visitar um amigo meu, a gente foi almoçar juntos, perto de uma paróquia onde nós havíamos feito uma espécie de retiro da confirmação, da época que a gente estava se preparando para o sacramento da confirmação. Ele, por vários motivos, se tornou evangélico, né? Hoje ele é evangélico, casado com uma amiga minha também evangélica, e isso nunca foi motivo para nos distanciar. Mas ele falou assim, vamos passar lá na igreja onde nós fizemos o retiro? Eu falei, vamos. Né? Para nossa surpresa, a igreja não só estava aberta, como fomos muito bem acolhidos pelas pessoas que ali estavam. E aí fomos lá para a capelinha, o Santíssimo, e fizemos uma oração muito simples, muito sincera ali, pedindo pela paz, pedindo pelo mundo, pedindo pelas pessoas que sofrem. E quando nós terminamos e lá íamos saindo, ele olhou para mim e disse, Leomar, nós não somos inimigos uns dos outros, católicos, evangélicos, pessoas de diferentes religiões, mas nós temos inimigos comuns. Nós temos a fome, a injustiça, a corrupção. Esses são os nossos inimigos. Nós deveríamos nos unir para lutar contra essas coisas que ferem a dignidade humana. E em poucas palavras ele resumiu aquilo que no fundo deve significar a unidade para nós. Né? Nós temos tantas coisas bonitas em comum. É tão bom quando pessoas de diferentes credos podem se unir, né, naquilo que realmente vale a pena e que dá sentido à nossa vida, que é o amor, e que podem, apesar das suas diferenças, seus modos diferentes de se crer, de se unir em projetos em prol do outro, do próximo. É tão bonito isso, e isso faz uma diferença enorme no mundo, e com certeza nós estaremos agradando o coração de Cristo. Há pessoas que são tão deliciosas, ou seja, elas são tão agressivas, elas se acham tão donas da verdade, elas se acham tão no direito de condenar os outros, de desprezar, e sobretudo hoje nas redes sociais, eu chamo de novos inquisidores, pessoas que facilmente jogam os outros no inferno, condenam. Eu fico pensando, essas pessoas pensam estar prestando um serviço a Deus, quando na verdade elas estão realizando um desserviço, elas estão ofendendo o coração de Deus. Às vezes, quando eu estou assim, numa certa realidade, eu pergunto o que Cristo diria dessa realidade. Eu acho que todos nós devemos nos perguntar o que Jesus diria disso. Claro, nós temos as nossas limitações, todos nós somos fracos e temos que trabalhar na nossa conversão, mas é preciso ter esse intuito de trabalhar para sermos um no amor, trabalharmos para viver a comunhão, acentuar aquilo que nos une e não o que nos separa. E com certeza daremos um belo testemunho no mundo, infelizmente mergulhado no ódio, na agressividade, no preconceito, na intolerância e em tantos outros males que ferem a dignidade humana. Deus abençoe você, boa semana.
de oração pela unidade dos cristãos. E não se esqueça do lema, né, deste encontro: gentileza gera gentileza. Sejamos gentis uns com os outros para gerarmos mais gentileza no mundo. Deus abençoe.